Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Bom, a hora dele. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, para a gente falar um pouco, trazer a análise do fechamento da fábrica 3M em São José dos Campos. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia a todos. Bom, como eu disse, a multinacional anunciou que irá encerrar as atividades da fábrica em Rio Preto, não São José dos Campos, desculpa, gente, é Rio Preto, tá? Interior de São Paulo, até o meio do ano. O local é do segmento odontológico. Com isso, ao menos 120 funcionários serão demitidos, aquelas demissões diretas. A empresa afirma que os funcionários receberão um pacote de indenização, sem dar ainda muitos detalhes, para tentarem se recolocar no mercado. Bom, Fausto, mais uma empresa grande, multinacional, anunciando não a saída, o êxodo total do Brasil, mas o encerramento, pelo menos, desse polo de atividade específica no interior. Como analisar o impacto disso, para a gente começar? Bem, acho que essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, Ou seja, nós estamos com um conjunto de empresas fechando, bastante grande. Na pandemia, nós tivemos um conjunto bastante grande de empresas que fecharam suas portas. E agora, já em 2021, a gente inaugura esse ano com o anúncio de um conjunto grande de empresas multinacionais, ou saindo do Brasil, ou se reestruturando. É o caso da Ford, talvez o caso mais aí que chamou mais atenção, muita gente falou. Nós estamos ouvindo agora a fala do fechamento aí até o final, até o meio do ano da 3M, ali em Rio Preto. Nós tivemos a discussão aí também, o anúncio do fechamento da fábrica da IOC, o anúncio do fechamento da fábrica da Sony no Brasil. Nós tivemos também, ou seja, nós estamos neste momento aí de fechamento de empresas, em especial de empresas multinacionais, que começam a deixar o Brasil, deixar a produção local aqui no Brasil, muito provavelmente para trazer produtos importados para ocupar o espaço do que antes era produzido aqui dentro. Isso é para a gente refletir um pouco sobre o que nós já vamos chamar há algum tempo sobre o processo de desindustrialização que o país vem sofrendo e que nos últimos 5 anos vem se agravando. Vem se agravando porque a perda do dinamismo econômico tem levado a uma redução drástica ali da demanda. A perda do dinamismo econômico no Brasil também significa normalmente maior concentração de renda. Essa maior concentração de renda diminui o mercado consumidor e o conjunto dessas empresas começa então a reavaliar os seus investimentos aqui no Brasil e optar por importar produtos para colocar no mercado aqui nacional. É bom lembrar também que no Brasil, a partir de 2016, todas as políticas de alguma forma de proteção da indústria nacional ou de proteção ou de incentivo à produção local vem sendo desmontada, e esse desmonte de alguma forma vai acelerando aí um processo de saída de empresas multinacionais, de fechamento de empresas nacionais, e o Brasil vai caminhando cada vez mais para um processo de reprimarização. O que é isso? Vai se concentrando basicamente na sua especialidade aí de produção da agroexportadora, produção para minério de ferro, outros tipos de minério, e vai aos poucos deixando de ser um país que tem a indústria forte, como já teve em outros momentos. Fausto, quando do anúncio da Ford, como você muito bem salientou, até pelo impacto, não que o fechamento da 3M não vá gerar um impacto, tá, gente? Mas a dimensão, que isso tomou, obviamente, tanto a Ford quanto agora a 3M tiveram a mesma atitude, por assim dizer, de fazer aquelas notas públicas, dizendo simplesmente que a decisão é resultado de estratégia de negócios. Ventilou-se, teve aquele desacerto, do Bolsonaro criticar a Ford, dizer que eles estavam mentindo, enfim, tudo aquilo, e agora novamente a 3M no comunicado muito sucinto diz que a decisão é resultado de estratégia de negócios que não está mais compensando estar no Brasil. Quando aconteceu a história da Ford, muito foi falado do tal do custo Brasil, Mas tem esse processo de desindustrialização como uma política pública até do Guedes e do Bolsonaro, Esse desmonte.
Queria que você ajudasse a gente a equacionar e entender, para nós leigos, né, aonde que se dialoga, ou melhor ainda, qual é o dimensionamento real dessas forças e, sobretudo, dessa disputa de narrativas, por assim dizer, entre, obviamente, empresas que tornariam a indústria forte, manteriam a indústria forte no Brasil, estão deixando o Brasil, e, de outro lado, o Bolsonaro tentando se agarrar às narrativas, né? Que isso ele sabe fazer muito bem. Bem, acho que toda vez que você tem uma perda de dinamismo econômico no país, né, ou seja, a economia começa a ficar frágil, o mercado consumidor começa a se reduzir, o conjunto do empresariado nacional, em especial as grandes confederações, né, de alguma forma tentam recolocar a culpa disso na questão aí do chamado custo Brasil. E raramente especificam de fato o que é o detalhe desse custo Brasil, porque de alguma forma eles buscam reduzir cada vez mais, em especial, os direitos vinculados aos trabalhadores. Acho que esse tem sido sempre o embate desde a década de 90, mas a gente sabe, olhando o que aconteceu, principalmente na primeira década desse século aqui, que quando a economia aquece, quando você tem demanda, minimamente você tem produção nacional, você tem investimento, você tem aquecimento. O que puxa de fato o investimento num país é o seu mercado, ou seja, é a perspectiva de você ter boas vendas, a perspectiva de você ter altas taxas de resultado. Se fosse assim, é só a gente olhar o que acontece, por exemplo, com a China. A China é um país que cresce há muito tempo, já cresce há mais de 40 anos, um ritmo muito acelerado, e as grandes multinacionais aceitam quase todas as imposições colocadas pelo governo chinês. Por exemplo, você precisa abrir as patentes para entrar no mercado chinês, que é coisa mais importante para uma empresa do que o direito de propriedade, e eles abrem mão do direito de propriedade para estar naquele mercado. O Estado controla muito mais a economia na China do que controla aqui no Brasil, certamente. E por que de fato você adentra aquele mercado? Porque é um mercado que cresce, é um mercado gigantesco e que, de certo modo, todo mundo quer entrar lá naquele mercado para se ocupar dele. O Brasil tem este problema, o Brasil tem um problema muito sério, porque quando o mercado começa a crescer, ele cresce por ciclos, né? Ou seja, durante um período você vê o mercado crescendo e no período seguinte ele desaba. Para você ter uma ideia, quando as fábricas foram construídas ali no meio dos anos 2000, um conjunto grande de novas plantas de montadora, por exemplo, chegaram, a perspectiva que se trabalhava naquele momento de produção de automóveis no Brasil era chegar a um mercado de 6 milhões de automóveis. Antes da pandemia, nós já estávamos com o mercado próximo aos 2 milhões, ou seja, quase um terço. É isso que, de fato, define o investimento e a realocação de estar ou não estar no Brasil. E a outra coisa é óbvio, se você não tiver nenhum programa, nada que incentive a produção local, nada que obrigue essas empresas a produzirem no Brasil, ela vai, de certo modo, fazer aquilo que for de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu maior interesse. Muito provavelmente ela vai preferir produzir em outros países e importar para o Brasil. As razões são diversas, cada empresa e cada ramo de negócio vai depender de onde ele vai querer colocar uma fábrica. O setor automotivo tem escolhido o México como base de produção para importar para o Brasil, em especial depois do acordo de livre comércio com o México. Mas o pessoal ligado ao setor de eletroeletrônico, como a Sony, por exemplo, eles vão importar os equipamentos da China. Ou seja, agora, o que está muito claro é que se você não tem uma política industrial, de alguma forma induza a produção local, e de outra, você tem uma política muito clara voltada para o mercado interno, o que a gente vai assistir é um país que vai encolhendo do ponto de vista da produção industrial e vai, de certo modo, se transformando em país de consumo acessório. Ou seja, você tem os grandes países de grande consumo e o Brasil vai se acoplando a esse mercado. O que não o que é um absurdo quando a gente pensa que o Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, é a maior economia da América Latina e que de alguma forma deveria estar num outro caminho. A gente percebe, a gente sabe disso, que quando o país cresce, o investimento chega. Agora, o grande debate que tem que se fazer é quais são os caminhos para esse crescimento e como que, de alguma forma, a gente coloca a produção industrial como núcleo desse dinamismo econômico e não simplesmente deixar a indústria ao Deus dará, como a gente está vendo nos últimos períodos aí do nosso país.
Tá certo. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Muito obrigado, Fausto. Um bom dia e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos novamente.